O caso de Luziane, uma adolescente de 13 anos de Pindaré-Mirim, Maranhão, se tornou um dos fenômenos paranormais mais intrigantes do Brasil em 2016. A jovem e sua família começaram a vivenciar eventos assustadores, com objetos se movendo sozinhos pela casa, frequentemente associados ao que se acredita ser um poltergeist, um espírito que se manifesta através de barulhos e movimentação de objetos. Tudo começou de forma sutil, com panelas, talheres e cadeiras sendo empurradas ou jogadas ao chão por uma força invisível. Portas batiam com força, sem qualquer corrente de ar ou explicação aparente. Luziane, no entanto, logo se tornou o foco dos eventos, sentindo-se observada constantemente por uma presença opressiva e misteriosa. A situação piorou quando ela começou a sofrer ataques físicos. Relatava sentir empurrões, beliscões e arranhões inexplicáveis surgiam em sua pele. A jovem foi até jogada contra paredes por uma força invisível em momentos de crise, causando grande desespero à sua família, que assistia a tudo sem poder fazer nada. O caso chamou a atenção da comunidade local, com vizinhos e curiosos testemunhando os estranhos fenômenos. Alguns vídeos gravados por vizinhos mostravam objetos se movendo inexplicavelmente e Luziane sendo empurrada por algo que não podia ser visto. Esses vídeos circularam nas redes sociais, alimentando debates sobre a veracidade dos acontecimentos e gerando teorias sobre a presença de um espírito maligno ou poltergeist. A família, desesperada, recorreu a líderes religiosos para realizar rituais de exorcismo e purificação na casa. Padres e pastores realizaram orações intensas e cerimônias de libertação, mas os fenômenos continuaram, sem dar trégua à menina e à sua família. Especialistas em paranormalidade também foram chamados para investigar o caso. Embora não conseguissem dar uma explicação concreta, muitos concordaram que os eventos eram genuínos e difíceis de desmentir. A situação teve um impacto devastador na vida de Luziane. A jovem, que antes era uma adolescente comum, passou a viver com medo constante, tornando-se retraída e evitando interagir com pessoas de fora de sua casa. A família enfrentou dificuldades financeiras, já que o pai precisou diminuir suas atividades como agricultor para cuidar da filha e tentar resolver a situação. A atenção da mídia e dos curiosos trouxe ainda mais desconforto para a família, que viu sua casa se tornar um ponto de visita para pessoas que buscavam presenciar os fenômenos de perto. Com o tempo, os eventos sobrenaturais começaram a diminuir em intensidade, mas nunca desapareceram completamente. Luziane continuou a sentir a presença de algo na casa, embora os ataques tenham se tornado menos violentos. A família, sem encontrar respostas ou solução, acabou aceitando a situação, aprendendo a conviver com o inexplicável. Até hoje, o caso de Luziane continua envolto em mistério. Nunca houve uma explicação definitiva para os fenômenos que assombraram a jovem e sua família. Para muitos, o caso de Pindaré-Mirim é um dos exemplos mais perturbadores e enigmáticos de poltergeist e fenômenos sobrenaturais do Brasil contemporâneo, uma história que ainda intriga tanto moradores locais quanto especialistas em paranormalidade. Em 2018, a cidade de Sobral, no Ceará, foi palco de um dos casos sobrenaturais mais falados daquele ano. O incidente ocorreu na unidade de pronto atendimento, UPA, 24 horas da cidade, onde uma série de eventos misteriosos e inexplicáveis começou a acontecer, levando funcionários e pacientes a acreditar que o local era assombrado por um espírito. O que começou como simples boatos logo se espalhou, atraindo a atenção da mídia e das redes sociais. O primeiro sinal de algo estranho aconteceu quando os funcionários da UPA começaram a relatar que portas estavam se abrindo e fechando sozinhas, sem qualquer corrente de ar ou movimentação próxima. Essas ocorrências se tornaram tão frequentes que passaram a inquietar os trabalhadores. Algumas vezes, enquanto os corredores estavam completamente vazios, era possível ouvir passos, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro. No entanto, quando iam verificar, não havia ninguém. Esses sons e movimentações geraram desconforto, mas a situação se agravou quando as câmeras de segurança começaram a registrar eventos ainda mais estranhos.
Em uma das gravações, uma figura nebulosa, quase translúcida, parecia caminhar pelos corredores da UPA. O vídeo mostrava o que parecia ser a silhueta de uma pessoa, mas sem contornos nítidos, uma espécie de névoa com formato humano. Esse vídeo rapidamente se espalhou pelas redes sociais, ganhando repercussão nacional. Os funcionários da UPA ficaram tão assustados que muitos começaram a pedir transferências para outras unidades ou tentaram evitar os turnos noturnos, quando a maioria dos fenômenos acontecia. O medo cresceu ao ponto de que alguns chegaram a relatar que, além dos sons de passos e das portas se movendo sozinhas, também sentiam uma presença gelada quando estavam sozinhos. Essa sensação era descrita como uma brisa fria, mesmo em dias de intenso calor, e fazia com que a pessoa ficasse com os pelos do corpo arrepiados. Pacientes que frequentavam a UPA para atendimento médico também começaram a notar os fenômenos. Alguns relataram sentir calafrios repentinos enquanto estavam em consulta, ou então ouviam ruídos estranhos vindos dos corredores. Esses relatos fizeram com que o caso ganhasse ainda mais força, à medida que a comunidade local começou a acreditar que a UPA estava realmente assombrada. O medo tomou conta do local, e a administração da UPA decidiu tomar providências. Chamaram religiosos de diferentes denominações para abençoar e purificar o prédio. Padres e pastores foram chamados para realizar orações e exorcismos, na tentativa de afastar o que muitos acreditavam ser o espírito de uma pessoa que havia morrido ali. Segundo boatos, o fantasma poderia ser de algum paciente que faleceu no local e não conseguiu seguir em frente. Mesmo com todas as tentativas de purificação espiritual, os fenômenos continuaram a acontecer, embora com menos frequência. O caso gerou um debate na cidade entre aqueles que acreditavam que o local realmente estava assombrado e os céticos, que sugeriam que as portas se moviam por causa de falhas nas instalações e que os sons poderiam ter explicações racionais. Apesar das teorias mais céticas, o caso do fantasma da UPA de Sobral nunca foi totalmente explicado. O vídeo da figura nebulosa capturada pelas câmeras de segurança continuou a circular, e muitos que assistiram ao vídeo afirmavam que era difícil encontrar uma explicação lógica para o que havia sido registrado. Até hoje, o incidente é lembrado em Sobral como um dos casos mais misteriosos e inexplicáveis da cidade, gerando curiosidade e temor. A UPA, apesar de todos os relatos e a fama de ser um local assombrado, continua funcionando normalmente. O fantasma não causou mal direto a ninguém, mas o caso ainda provoca arrepios e é assunto de conversa entre os moradores de Sobral, especialmente entre aqueles que testemunharam os eventos ou ouviram diretamente os relatos dos funcionários. Em 2008, um acontecimento inusitado e inexplicável marcou a cidade histórica de Congonhas, em Minas Gerais. Durante uma missa regular na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, um fenômeno misterioso e perturbador ocorreu. A estátua de Nossa Senhora das Dores foi vista por vários fiéis derramando lágrimas de sangue. Esse evento atraiu não só a atenção dos moradores locais, mas também de pessoas de outras cidades, curiosos e religiosos, em busca de uma explicação para o fenômeno. O primeiro relato veio de uma devota que estava em oração na igreja. Ela afirmou ter visto, com seus próprios olhos, lágrimas vermelhas escorrendo do rosto da santa. Inicialmente, outros fiéis próximos não acreditaram e pensaram que ela estava equivocada ou imaginando coisas, mas, logo depois, mais pessoas notaram o mesmo. A comoção foi imediata. A notícia se espalhou rapidamente pela cidade e, em questão de horas, dezenas de pessoas já se reuniam na igreja para tentar ver o suposto milagre. As lágrimas pareciam surgir diretamente dos olhos da estátua e escorriam pelo rosto da imagem de Nossa Senhora das Dores, uma figura muito venerada na região. Muitas pessoas se ajoelhavam diante da imagem, rezando e pedindo graças, acreditando que estavam testemunhando um milagre. Algumas ficaram profundamente emocionadas e afirmaram que sentiam uma forte presença espiritual no local, descrevendo a sensação como algo poderoso e incomum, como se a própria Virgem estivesse tentando comunicar algo à comunidade. Com a crescente atenção,
Autoridades eclesiásticas foram convocadas para investigar o caso. A Igreja Católica, conhecida por ser extremamente cuidadosa com alegações de milagres, enviou padres e especialistas para examinar a estátua e avaliar se o fenômeno poderia ter uma explicação natural ou se realmente se tratava de um sinal divino. Foram realizados diversos exames preliminares na imagem, e os religiosos locais conduziram uma série de rituais de purificação e orações na igreja para garantir que o local estivesse espiritualmente protegido. O mistério, porém, não se limitava apenas às lágrimas de sangue. Muitos dos presentes relataram ter vivido experiências que iam além do que viram com os olhos. Fiéis alegavam sentir um calor inexplicável no ambiente, seguido de uma intensa paz ou sensação de êxtase espiritual. Algumas pessoas acreditavam que estavam recebendo curas milagrosas apenas por estarem perto da estátua naquele momento. Enquanto isso, cientistas e céticos também foram chamados para dar suas opiniões sobre o que estava acontecendo. Alguns sugeriram que as lágrimas poderiam ser resultado de um processo químico, talvez causado pela reação de certos materiais usados na confecção da estátua com a umidade do ambiente ou até mesmo por algum tipo de contaminação. Outras teorias mais céticas especulavam que o fenômeno poderia ser uma ilusão de ótica, com as pessoas interpretando erroneamente algum detalhe da estátua como sangue devido à emoção religiosa do momento. Apesar das investigações, nenhuma explicação concreta foi encontrada para o fenômeno. Não havia sinais de vandalismo ou manipulação na estátua, e os testes realizados não conseguiram provar que as lágrimas eram consequência de algum processo químico natural. Isso deixou o caso aberto a interpretações, com muitos fiéis acreditando piamente que haviam testemunhado um milagre, enquanto outros mantinham uma postura mais reservada, aguardando explicações mais concretas. O fenômeno acabou atraindo a atenção da mídia nacional, com emissoras de televisão e jornalistas de várias partes do país se deslocando até Congonhas para cobrir o mistério. Reportagens especiais foram feitas, mostrando imagens da estátua e entrevistas com os moradores locais, muitos dos quais mantinham firme sua crença de que o que aconteceu foi um sinal divino. O turismo religioso na cidade também aumentou significativamente após o incidente, com pessoas de todo o Brasil viajando até Congonhas para ver de perto a estátua de Nossa Senhora das Dores. Mesmo anos após o ocorrido, o caso permanece sem solução definitiva. Para os fiéis que presenciaram o fenômeno, aquilo foi um claro sinal de intervenção divina, algo que ficará gravado para sempre em suas memórias como um momento de fé profunda e conexão com o sagrado. Para outros, o mistério de Congonhas continua a ser um exemplo intrigante de um fenômeno inexplicável, onde ciência e fé colidem, deixando perguntas sem respostas. O legado do evento persiste na cidade, com a história sendo contada entre moradores e peregrinos, como um símbolo de que o inexplicável pode, às vezes, se manifestar em locais e momentos inesperados. O edifício Joelma, localizado no centro de São Paulo, é o cenário de uma das tragédias mais marcantes e misteriosas da história brasileira. Em 1º de fevereiro de 1974, um incêndio devastador tomou conta do edifício, deixando 191 mortos e mais de 300 feridos. A tragédia marcou a cidade e o país não apenas pela grande perda de vidas, mas também por conta dos eventos misteriosos e sobrenaturais que passaram a envolver o local após o incidente. Na manhã de 1º de fevereiro de 1974, um curto-circuito em um ar-condicionado no 12º andar do edifício Joelma deu início ao incêndio que rapidamente se espalhou pelos andares superiores. O prédio de 25 andares, construído em 1971, não possuía um sistema adequado de combate a incêndios. As saídas de emergência eram insuficientes, não havia sprinklers, e a escada era inadequada para evacuação rápida em caso de incêndio. Com o fogo se alastrando rapidamente, o pânico tomou conta dos ocupantes do prédio, que tentavam desesperadamente escapar. Como o prédio estava localizado em uma área movimentada do centro de São Paulo, milhares de pessoas assistiram horrorizadas à tragédia. Helicópteros tentavam resgatar as pessoas presas no topo do edifício, enquanto os bombeiros enfrentavam dificuldades para controlar as chamas.
Algumas pessoas, desesperadas com o avanço do fogo e a fumaça, optaram por saltar pelas janelas, caindo nas ruas ao redor do edifício. O saldo final de mortos e feridos chocou o país e gerou uma grande mobilização por mudanças nos protocolos de segurança contra incêndios em prédios altos. Após o incêndio, a fama do edifício Joelma se misturou a relatos sobrenaturais, criando um mistério que persiste até hoje. Um dos aspectos mais conhecidos e perturbadores é o caso das 13 almas. Durante o rescaldo do incêndio, os bombeiros encontraram 13 corpos dentro de um elevador, carbonizados e irreconhecíveis. Esses corpos não puderam ser identificados, e a história das 13 pessoas que morreram juntas no elevador se tornou uma das mais trágicas e simbólicas do desastre. Com o tempo, surgiram relatos de que o local onde as 13 almas foram encontradas passou a ser palco de manifestações paranormais. Pessoas que visitavam o prédio ou passavam por perto afirmavam sentir presenças estranhas, ouvir sussurros e até ver vultos. Alguns diziam que os espíritos dessas pessoas, que morreram de forma tão brutal, não conseguiram descansar e ainda perambulavam pelo edifício. Em uma tentativa de honrar suas memórias, um cemitério próximo recebeu uma sepultura coletiva para as 13 vítimas, que passou a ser visitada por fiéis que rezam em sua homenagem, na esperança de trazer paz às suas almas. A crença de que essas almas estavam em busca de descanso levou muitos a acenderem velas e fazerem orações no túmulo coletivo. Com o tempo, a sepultura passou a ser considerada um local de devoção, e alguns fiéis alegavam ter recebido graças ou milagres após orar pelas 13 almas. Curiosamente, a fama sobrenatural do edifício Joelma não se iniciou com o incêndio de 1974. Décadas antes da construção do prédio, o terreno onde ele foi erguido já era envolto em uma história macabra. Nos anos 40, o local foi cenário de um crime brutal conhecido como o Crime do Poço. Um professor, Paulo Camargo, assassinou sua mãe e suas 2 irmãs e escondeu os corpos em um poço dentro de casa. Quando os assassinatos foram descobertos, Camargo cometeu suicídio. Esse crime chocou a cidade de São Paulo na época e contribuiu para a atmosfera de tragédia que parecia acompanhar o local. Muitas pessoas associam o incêndio no Joelma com essa história anterior, sugerindo que o terreno já era amaldiçoado ou marcado por energias negativas desde o tempo do crime. Algumas teorias sugerem que a tragédia de 1974 seria uma continuação da maldição, que havia começado com os assassinatos da década de 40. Os mais supersticiosos acreditam que os espíritos das vítimas do crime do Poço influenciaram os eventos trágicos no edifício. Após o incêndio, o edifício Joelma permaneceu fechado por vários anos. Durante esse período, surgiram inúmeros relatos de fenômenos paranormais associados ao prédio. Trabalhadores e curiosos que visitavam o local afirmavam sentir presenças inexplicáveis, escutar vozes e sussurros, e ver vultos ou sombras se movendo pelos corredores. Mesmo anos após o incêndio, quando o prédio foi reaberto e recebeu um novo nome, Edifício Praça da Bandeira, os relatos de manifestações sobrenaturais continuaram. Funcionários que trabalharam no prédio reaberto contavam histórias de elevadores que se moviam sozinhos, mesmo sem ninguém dentro, e de luzes que piscavam de forma inexplicável. Alguns alegavam que sentiam uma energia opressiva em certos andares, especialmente nos que haviam sido mais atingidos pelo fogo. Visitantes e moradores das redondezas também afirmavam ver figuras fantasmagóricas nas janelas do prédio, especialmente à noite. Essas histórias alimentaram a reputação do edifício como um local assombrado, atraindo curiosos, caçadores de fantasmas e investigadores do paranormal. Apesar das reformas e tentativas de renovar a imagem do edifício, o Joelma nunca conseguiu se desvencilhar completamente de sua fama de lugar amaldiçoado. A tragédia de 1974 continua a ser uma das maiores catástrofes urbanas do Brasil, e a combinação de horror real com os relatos sobrenaturais perpetua o mistério em torno do prédio. O Joelma, agora sob o nome de Edifício Praça da Bandeira, ainda está em funcionamento, abrigando escritórios e empresas. Porém, para muitos, o prédio jamais deixará de ser associado ao terrível incêndio e aos mistérios paranormais que o cercam.
O caso do edifício Joelma permanece como um símbolo da fragilidade humana diante de desastres e da permanência do inexplicável em nossa cultura.